coisa é tão séria que uma recente pesquisa trouxe um dado alarmante. As estatísticas descobertas em um estudo lançado para se saber o grau de interesse comercial nas mais modernas bonecas eróticas deixou um dado estarrecedor. 92% dos homens responderam em segredo que, se tivessem dinheiro sobrando, comprariam uma boneca dessas e a experimentariam com todo prazer. Pior, pelo menos 35% deles disseram que seriam capazes de se satisfazer apenas com essas bonecas, como solteiros, pois elas não trazem as chatices próprias das mulheres de carne e osso. Pode? Diz assim a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece que é loucura, e não pode entendê-las, porque ela se decide espiritualmente, mas o que é espiritual decide bem, decide muito bem, e ele de ninguém é discernido. Tem havido sucessivas experiências ao longo dos 2 últimos séculos que mostram a toda e qualquer mulher que a mente masculina, degenerada pela perversão do instinto sexual, não consegue mais raciocinar salutarmente diante de qualquer mulher em idade comestível. E assim o mecanismo de fingimento em lato sensu entra em operação, não lhe sendo mais possível expressar qualquer informação honesta sobre seus sentimentos. Noutras palavras, com a mente ao natural, isto é, resultante dos longos anos do bombardeio erotizante da prostituição e da mídia, interessada em vender sexo, todo macho pós-moderno encara qualquer mulher em idade comestível como um mero orifício, por meio do qual ele despejará a sua ânsia ejaculatória, seu vício inconfessável de usar a mulher como objeto de seu prazer. Isto obriga a mulher espiritual ou espirituosa, aquela que ama a decência e que sonha com um lar, um marido e uma família, e enquanto ela não tiver a oportunidade de conhecer um homem também espiritual, a assumir a firme posição de retardar ao máximo o primeiro encontro sexual entre os dois, pois o sexo passou a ser o único termômetro ou a única prova dos 9 para saber a real intenção do macho, sem o que o teste será perdido e ela jamais saberá se aquele tempo em que durou o namoro não foi uma mera estratégia para ir para a cama e depois enjoar a fruta. Ou seja, pondo um freio no paquera que quer namorar, a moça deve inclusive confessar que quer adiar a primeira transa para saber se ele de fato tem algo mais para ela, ou se tudo não passa de uma transa apressada. Então, com isso, ela ganha tudo, a saber, ganha um namorado decente e obtém dele uma prova cabal de que ele a ama e quer muito mais do que mera transa. Estes 2 primeiros parágrafos já contêm todo o segredo da futura vida a 2, ou, por que não dizer, de uma futura família honrada e da maior felicidade alcançada na Terra. E por que tem que ser assim? Tem que ser assim porque a oferta de mulher fácil hoje em dia está muito grande, e até as que não são fáceis estão seriamente propensas a repensar suas estratégias, e muitas delas de fato mudam para pior. É por isso que o mundo está como está, isto é, a decência foi golpeada de morte pela conivência das mulheres com o machismo viciado em sexo, e agora não há mais como voltar atrás, a não ser por meio de conversão religiosa. Mas nem mesmo esta garante nada, pois muitos crentes, entre aspas, por aí, não podem ver um rabo de saia. O argumento de que, tornando-se uma mulher difícil, você também não encontrará um casamento, é a maior peça de propaganda enganosa dos depravados, pois se eles mesmos não querem casar, todos eles têm complexo de corno, não podem garantir que nenhum homem mais queira casar,
pois é evidente que ainda existem homens decentes, espirituais, e que sonham com uma família honrada. E pior é que as mulheres fáceis, ouvindo tal argumento, caem nele direitinho, transando adoidado, com o argumento de que, se não conseguem casar de jeito nenhum, pelo menos garantem ter alguns homens por alguns meses, e talvez até filhos um dia. De fato, se é para casar com um cara desses, que só pensa em sexo, o melhor mesmo é não casar, e muito menos ter filhos. A não ser se for para dar o golpe do baú, que é o que muitas fazem, e os viciados em sexo caem na armadilha que eles mesmos ajudaram a construir com suas promiscuidades. Está dado o recado. Você já sabe como o homem natural lhe trata. Cabe a você mudar as coisas. Não pense que animais viciados após séculos de vício irão mudar qualquer coisa em suas cabeças. Não espere isso dos homens. Mas se você encontrar outro meio de mudar a cabeça dos homens, por favor nos escreva. Queremos ser os primeiros a testemunhar o milagre dos mais arrojados.